Serviço Divino de Palavra, domingo 30 de outubro de 2022, Bispo Eduardo. Amados, a palavra que nós temos para esta manhã, que é um serviço divino de preparação para o serviço divino em ajuda aos falecidos, a encontramos em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 que lemos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos para a palavra diante do altar do Senhor. Nesse mês de outubro, a cada serviço divino nós tivemos uma direção da palavra que é sobre a criação de Deus. E de uma forma muito especial, conversava também com o servo na sacristia, é muito rico a palavra que vem para nós. É muito especial, cada serviço divino. Por isso, não somente vivenciar a palavra, mas fazer com que ela faça o efeito em nossos corações e nossa alma. Que possamos desenvolver também o nosso conhecimento na criação de Deus. Não simplesmente em dizer que belo é a natureza, que belo é o que Deus criou, mas poder muito mais além disso. Poder reconhecer verdadeiramente toda a criação. E aqui, amados, nessa palavra de Colossenses, já nos diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Já deixa claro, amados irmãos, a parte visível, né? E essa parte visível nós podemos confirmar aquilo que Deus fez. E como no domingo passado, estava também numa palavra lá em Gênesis que diz: e viu Deus que era bom, tudo era bom. Mas aqui deixa bem claro, amados, que também Deus não fez somente a parte visível, mas Ele também Ele criou a parte invisível. Então, Deus criou o visível e o invisível, como é o tema de hoje, criação, visível e invisível. E é claro, amados, que para que possamos confessar essa criação, para que possamos falar da criação, nós temos que conhecê-la. A mensagem para hoje diz: confessamos nossa fé no Criador do mundo, visível e invisível, quando nos colocamos a serviço do Criador. Colocar a serviço do Criador, amados irmãos, é poder ser também uma ferramenta nas mãos de nosso Pai Celestial. Também ser um discípulo. E um discípulo, amados, é aquele que segue, aquele que reconhece. E queremos ser um discípulo que reconhece toda a potestade de Deus, tudo aquilo que Deus fez e faz para cada um de nós. Hoje também é um serviço muito especial e levo no meu coração um sentimento daquilo que está preparado para nós com muita alegria. Poder estar na casa de Deus, poder estar diante da palavra, viver a palavra, degustar da palavra que vem do altar, para nós é muito importante. Só que soma um pouquinho mais essa alegria, porque para o próximo domingo, amados, nós vivenciaremos o serviço divino em ajuda aos amados falecidos. E nós vamos também, através da palavra, reconhecer que nós também temos uma grande tarefa nas mãos. Tarefa nas mãos que começa com o nosso coração, né? Não é poder vir somente à casa de Deus e
fazer uma atividade, algum trabalho, mas começa do nosso coração, em poder ser essa ferramenta, ser essa ajuda, mas para sermos verdadeiramente essa ajuda, testificar a obra do Senhor, testemunhar para os demais, queremos verdadeiramente reconhecer essa formosa, maravilhosa criação de nosso Pai Celestial. Por isso, amados, hoje estamos ansiosos por chegar esse momento, em poder estender a mão. Estender a mão é servir de ajuda. Me recordo agora do bom samaritano. Ele não parou para perguntar a identidade e de onde que aquele que estava no chão, de onde que ele era. Simplesmente ele se moveu de íntima compaixão e pôde ajudar. Se nós reconhecemos, amados, esse amor que Deus nos concede por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também vamos servir ao nosso próximo. Vamos estender a mão, poder orar por eles. E estender a mão, nós temos essas duas direções. Naquilo que é visível, né? Mas precisamos ter fé. E na parte de invisível, amados irmãos, nós temos que ter mais fé, mais reconhecimento, porque o que vamos fazer, amados, é fundamental a fé, porque essas são as coisas invisíveis que Deus criou. Não aquilo que é fácil poder enxergar, como o bom samaritano. Viu uma pessoa caída, estendeu a mão, ajudou, levou para um estaleiro, um lugar para poder cuidar dele. Mas aqui, amados, vai muito mais além. Vai muito mais adiante. Então, amados, no próximo domingo, claro, sempre vamos estar orando, antecipadamente já orando por essas almas, como podemos realizar agora e há pouco em nossa oração inicial. Que as almas da eternidade, as almas que já nos antecederam a eternidade, que elas possam continuar encontrando ajuda. Mas também tem uma tarefa em reconhecer, através da nossa fé, que tem muito mais almas que necessitam dessa ajuda. Jesus Cristo também demonstrou que Ele foi às profundezas da prisão, pregar o Evangelho, ajudar as almas que estavam presas. Talvez para nós, essa é a parte um pouquinho mais difícil. Por isso, amados, nós temos que ter a fé. E essas almas, elas precisam da nossa ajuda, precisam das nossas orações, para elas poderem alcançar aquilo que talvez elas estão clamando. Elas necessitam também dos sacramentos, é importante, fundamental. Talvez muito entre elas nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, quando ainda sobre a terra. Nunca ouviram falar do ministério do apostolado, mas elas clamam por ajuda. E, amados, nós também queremos nos unir nessa oração, porque queremos pensar, essas almas, elas estão longe de Deus. Muitas não aceitaram, muitas negligenciaram essa ajuda, e outras, por situações diferentes, nunca ouviram falar. Talvez muitas dessas almas acreditavam que Deus era o sol, a lua, tinham outro conhecimento. Então, amados, queremos pensar que todas essas almas, elas também necessitam da graça de Deus. Então elas têm que ser conduzidas, elas têm que receber essa ajuda, e através das nossas orações. Claro que os sacramentos vêm através da potestade de um apóstolo. No nosso texto deixa bem claro, amados irmãos, sobre a criação do mundo visível, que por intermédio de Deus.
E Ele rege e se revela através dessa criação. Há poucos serviços divinos atrás, nós também ouvimos uma palavra que, apesar de toda a situação que hoje é colocada no mundo, Deus não abandona o ser humano, a humanidade, a sua criação. Ele nunca vai abandonar. Por isso, amados, essa parte visível, muitas vezes o ser humano pode até ver, mas muitas vezes o ser humano, ele se preocupa, ele se apoia naquilo que é material, aquilo que ele vê. E ele luta muitas vezes por aquilo que é riqueza, poder, uma posição elevada na sociedade. Então ele enxerga as coisas materiais, aquilo que é visível. E muitas vezes essas almas, elas não reconhecem, por falta de fé, por falta de buscar Deus no coração, de buscar Cristo, ela não reconhece a parte invisível, que é a criação do Senhor. Porque o nosso texto também fala, amados, como li até, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aqui deixa bem claro, amados. Então, sobre a parte visível e a invisível. E o ser humano, muitas vezes, ele não consegue enxergar porque não pode tocar. E o ser humano, naquilo que ele pode tocar, naquilo que ele pode enxergar, ele vai a fundo, se dedica. Muitas vezes ele quer uma estrela nos destacado, o seu nome e tudo mais. Mas naquilo que é invisível, aquilo que é importante para a alma também, ele está distante. Então ele está longe de Deus. E ele necessita da graça, ele necessita das nossas orações. Por isso, amados, não se pode mensurar o invisível, porque Deus criou. Não temos condições. Podemos sim imaginar, através da nossa fé, a dimensão daquilo que é invisível. Podemos ter uma ideia. No serviço divino passado, numa congregação, eu lembrava de um hino que dizia que nós podemos enxergar um pouquinho por dentro dessa janela. Há um hino mais ou menos que fala essas palavras, né? Nós temos a oportunidade hoje de poder enxergar isso, mas enxergar com a nossa fé, enxergar com o nosso reconhecimento. Nada pode se esquivar-se da regência de Deus, da regência de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus se apresentou, amados irmãos, para a humanidade, como homem, por intermédio de Jesus Cristo. Como o homem veio sobre essa terra. E reconhecemos o plano de Deus, reconhecemos aquilo que Cristo fez por nós. Ele foi crucificado, ressuscitou por nós, pela humanidade. O apóstolo maior, uma oportunidade, dizia: Jesus Cristo foi crucificado pela humanidade, não foi por fulano e ciclano. Por isso, amados, quando nós temos a oportunidade de enxergar as coisas invisíveis, através da nossa fé, num ângulo maior, podemos ver o quanto é maravilhoso o plano de Deus para a ajuda para com as almas, do aquém e do além. E do além, amados irmãos, necessita, é importante reconhecer a fé, reconhecer aquilo que Jesus Cristo fez por nós, porque Jesus Cristo venceu a morte, venceu o pecado e preparou o plano de salvação. Por isso, amados irmãos, quando nós confessamos esse plano, é importante a nossa fé. Por isso a mensagem diz: confessamos nossa fé no Criador do mundo visível e invisível, quando nos colocamos a serviço dele, a serviço do Criador. E, amados, confessar, nós temos que ter a certeza, temos que ter a confiança de quem é esse Criador. Quem é esse nosso Pai Celestial? Quem é Jesus Cristo, que também sacrificou?
E o que se destaca, amados irmãos, por isso no início dizia, esse serviço divino é tão importante de preparação para o serviço divino para os falecidos, porque reconhecemos que a criação visível e invisível foram atingidos por essa vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos podem participar. Claro, é necessário a fé, é necessário o reconhecimento, é necessário os sacramentos. Se as almas alcançarem isso com amor, preparar o coração e aceitar, amados, é aguardar também esse grande reencontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós almejamos a glória, nós almejamos um lugar maravilhoso, não um patamar elevado de primeiros lugares, não, de um corpo de ressurreição, como Jesus Cristo, mas estar ao lado do Senhor, estar com Ele, como a noiva, como ouvimos no serviço divino passado. Por isso, amados irmãos, valorizamos sobre essa criação de nosso Pai Celestial, porque aí nós vamos poder provar com fé e amor quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós e o que nós podemos fazer por essas almas. Poder orar por elas, poder levar a nossa ajuda com muita alegria, porque é uma grande satisfação para nós quando podemos ajudar o próximo. E aí se trata das almas, a quantidade nem imaginamos, mas através da nossa fé podemos ver que são muitas almas que estão no além, muitas almas que clamam por ajuda, que clamam por um apoio através dos sacramentos, de também fazer parte do plano de salvação. Amém.